Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente, né, Cris, com um tema bem interessante. E assim, com uma pessoa assim extremamente competente para abordar sobre esse tema. Conhece muito disso. Nós vamos abordar sobre o poder da mente. Você pode ser reprogramar essa mente para a realidade? Olha que interessante. Eu espero que sim. E durante este programa, nós saberemos como. Durante as experiências da vida, desde o útero materno, episódios, vivências, registros e marcas são gravados no sistema oscilante neurocomportamentais de cada pessoa, determinando em sua história de vida arquivos guardados para serem expressos como normas comportamentais. Cris, apresente o nosso Estou aqui com o Dr. Nelson Vilhena Granado, ele é fisioterapeuta do Instituto Physion. Tudo bem, Dr. Nelson? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Honra enorme estar contigo. Tudo bom, minhas amigas, irmãs, companheiras. Né? Eu lembro que companheiras é o companhes, aquele que na época do Mestre Jesus, ou antes e depois, quando havia uma mudança na Palestina, uma guerra, invasões, e as pessoas saíam, falavam latim, e alguém ia dividir o panis com outro alguém, com uma criança. No momento que se divide o pão, se tornam companes. E hoje a nossa divisão dessa nutrição não é uma nutrição apenas o pão físico, mas esse pão energético, vibratório, espiritual nosso, e com os amigos de casa. Sim. Por isso, companes, companheiras, que companheiros. Honra, né? Que honra imensa. Bom, nós vamos começar perguntando, porque o Dr. Nelson é uma sumidade, vocês não têm noção, ele sabe muito, né? Doutor, o senhor falou em poder da mente e de mudar a realidade, né? Como pode ser isso? Explica para o nosso internauta aí. Meus amigos, minhas amigas, na verdade existem vários modelos para justificar, para explicar. São modelos que explicam uma realidade pesquisada em laboratório de física no mundo todo, que a partir de 1900 foi expresso, foi apresentado ao mundo científico, ao mundo da física, por Max Planck, com o nome de mecânica, uma mecânica diferente, que depois foi chamado de quântica, porque a partir do que quando o Max Planck apresentou, foi visto, foi demonstrado que a energia, que tudo são transmitidas em pacotes, em quantidades. O nome quantum vem daí. Então a quantificação do pensamento, da energia, da massa, do comprimento, foi desenvolvido no século XX, estamos no XXI, mas vou pensar no século XX, que houve a grande expansão das estruturas da física quântica. E no século XX, entre 1920 e 1930, foram desenvolvidos aspectos da física quântica que deram um grande crescimento nas ideias. E como esta teorização foi feita no século XX, em particular de 20 a 30, 1920 a 1930, com a tecnologia, foram descobertas coisas incríveis e maravilhosas. Como o nosso tempo é escasso, a gente teria que falar durante muitas horas, mas vejam só, vocês de casa e vocês aqui já ouviram falar da experiência da dupla fenda. Sim. A experiência da dupla fenda é uma coisa interessante, vou descrever muito rapidamente. Quando a gente pega bolinhas de beisebol e joga na parede, sim, e se essa bolinha tiver uma manchinha, uma tinta, fica a marca de tinta na parede. Correto. Se eu coloco um anteparo entre eu jogar e a parede, não vão aparecer as marquinhas. Então o que eu faço? Eu vou colocar uma fenda, um buraco, e vou jogar bolinhas de beisebol ou de tênis com manchinhas de tinta, e onde não tem a fenda não passa a bola. Onde tem a fenda vão passar as bolas, e na parede vão ficar as marcas
que determinam, de certo modo, a imagem daquela fenda na parede. Sim. Isto é verdade para a matéria? É. Se eu colocar duas fendas e fizer a mesma coisa, muitas bolinhas vão ficar duas imagens, as marcas na parede. Isto foi verdade até a física quântica, porque se pensava que isso valeria para toda a matéria. Como as partículas são bolinhas cada vez menores, cada vez com tamanhos menores, no momento em que se chegam em bolinhas do tamanho de partículas subatômicas, e quando eu começo a fazer a experiência com isto, ou seja, com anteparo, não passam essas partículas. Com uma fenda vão passar as partículas para o outro lado. Só que quando vão passar as partículas para o outro lado, com uma fenda ou com duas fendas, ao invés de aparecerem lá atrás as imagens das fendas, o que se percebe é que lá vão aparecer muitas imagens e fendas com intensidades diferentes, demonstrando que bolinhas não são bolinhas. Elas também são ondas. E é essa diversificação da natureza das partículas que tem uma característica de onda e característica de partícula. Isso daí quebrou a cabeça dos físicos, todo mundo ficou desesperado querendo explicar. Sim. Por isso surgiram as teorias na década de 20, que nós falamos ainda há pouco, para justificar que partículas subatômicas, isto vale para a partícula subatômica também, vale para todo o corpo, só vou falar de partícula subatômica porque é mais visível nas experiências. Aí perceberam o seguinte: no momento em que as partículas chegam na fenda muito fininha e lá se comportam como ondas, isto é verdade porque está sendo percebido lá atrás. Sim. Aí colocaram um observador próximo da fenda para ver como que elas faziam isso. Na hora que um observador chega para ver como que a partícula se transforma em onda, ela deixa de se transformar em onda, ela passa a ter uma característica com um comportamento de bolinha, de partícula. Ou seja, a realidade foi modificada a partir da presença de alguém que está xeretando. Um fofoqueiro, um observador. E o observador, portanto, muda a realidade. Isto é verdadeiro para uma partícula, para todas. Isto é verdadeiro para a realidade. Porque tudo o que acontece em você, meus amigos, e casa, em nós somos formados de partículas. É verdade. E em 1929, por volta disso, um físico francês, eu não sei se vou lembrar o nome, que ele era até um lorde francês, um nobre francês, não vou lembrar o nome dele agora. Ele falou assim: olha, isto é verdadeiro não apenas para a partícula, para todos os corpos. Para uma bola de futebol, de basquete, também é verdadeiro. Sim. Só que é mais difícil perceber, mas também é verdadeiro. Ou seja, toda a matéria tem natureza material, mas também tem natureza ondulatória. E essa diversificação de natureza nos permite garantir, isso da física, que a realidade ela se modifica a partir do observador, eu falei o fofoqueiro, aquele que vai lá xeretar, a partir do momento em que existe um observador para perceber o fenômeno. Isto é verdadeiro. E então a física quântica começou a teorizar a existência de uma dimensão. Isso, fale sobre dimensões, porque olhando pela fresta, então são outras dimensões? As outras dimensões existem agora nesse momento aqui. Sim. Nós somos multidimensionais. Cada um de vocês em casa, cada um de nós, nós somos fisicalidade. Nós temos, numa linguagem simples, nós temos uma dimensão emocional, nós temos uma dimensão psíquica, mental, nós temos uma dimensão espiritual. Perfeito. Numa outra linguagem, pegando uma linguagem da antiga Índia, nós temos a fisicalidade, nós somos físicos, nós temos uma dimensão etérica, que é uma sutileza maior do que o físico. Sim.
mas que é menor do que a dimensão astral, que é a dimensão das emoções, dos pensamentos, dos desejos. Nós temos uma dimensão mental inferior, mental superior, uma dimensão causal que é espiritual. E essa dimensão causal é uma das estruturas do espírito, do corpo espiritual, que guarda as informações e vivências passadas em compartimento chamado corpo causal. E o nome causal é porque ele determina, ele causa o que acontece na fisicalidade agora. Sim. Nós somos colhedores daquilo que nós vivenciamos. Vejam, a gente começa a sair um pouco, mas voltando às dimensões. Essa dimensão quântica, ela é tal, e isso não é palavra do Nelson Vilhena Granado, isso é coisa da física, que ela tem, ela aborda o aspecto de um fenômeno que está acontecendo aqui nesse momento agora, nesse laboratório do estúdio. Ele existe em outros lugares dessa dimensão chamada quântica, simultaneamente, e não é um outro fenômeno, é o mesmo fato. O mesmo fato que está acontecendo aqui no corpo microscópico está acontecendo em qualquer lugar do cosmos, do universo, dos multiuniversos, simultaneamente. E não são outros eventos, não são outros... Simultâneo, porque qual é o evento principal? Se aquele é o mesmo que esse. Não é aquele é esse. E esse está, sabe? Tudo conectado, né? E então, a nossa mente, que está voltada, que está acostumada a pequenas velocidades, a distâncias pequenas, a uma materialidade densa, a nossa mente não consegue acompanhar, por enquanto, tudo isso da física quântica, porque a gente começa a ver na física quântica, nessa dimensão quântica, uma interconectividade que é não localizado, ou seja, a gente começa até mesmo a aproximar de um conceito, uma concepção de Deus, sim, do Pai. Eu tenho uma pergunta que não quero calar agora, hein? Pois não. Tudo bem, nós temos todos esses conceitos, né, da física quântica que eu acredito muito, sei que é verdade, experiencio alguns, né? Mas como mudar uma programação quando está acontecendo algo que a gente quer mudar? Isso através do poder mental. Explica para o nosso internauta. Eu vou dar um exemplo que nós podemos fazer em casa. Façam aí. Fala para o nosso internauta. E podem fazer. Isso foi visto no Japão, no mundo todo. Mas agora, em 2017, foram feitas experiências pequenas, podem fazer em casa. Uma professora, e vocês devem ter recebido, fez arroz e colocou o arroz em 2 compartimentos, 2 potes, igualmente esterilizados, limpos, o mesmo arroz. Fechou os 2 com tampas herméticas e colocou em lugares diferentes. Um dos potes de arroz, nós vamos dirigir palavras bonitas, positivas, músicas de Bach, Beethoven, Mozart, sim, Liszt, Haydn. O outro vamos dirigir palavras negativas. Você não presta, digamos... As palavras de Hitler, coisas negativas, sim, falando em drogas, em coisas ruins. O arroz que foi tratado positivamente, ele fica meses sem estragar. O outro fica pútrido, ele se estraga em 2 meses, em 1 mês e meio, em 1 mês, em 15 dias. Se isso é verdade para o arroz, isso é verdade para a mente, isso é verdade para a realidade. É verdade. No momento em que eu chego para o meu aluninho, eu que fui professor de física durante tantos anos, física, biologia, dei aula de judô, etc. Eu imagina que eu pegasse naquele tempo, eu que já tenho mais de 75 anos, eu tratasse meu aluninho, digamos, o aluninho X, ele não fez a lição, eu o trato de forma negativa. Essas marcas ficam nele, de forma negativa. Sem dúvida. O mesmo aluninho chega para mim e fala, eu não fiz a lição, professor, sensei, eu não fiz a lição. Eu falo, não fez, mas vamos fazer junto, você é um garoto tão capaz, olha que bacana, tão luminoso, venha, vamos fazer junto com os amigos, e eu levanto a autoestima dele, com certeza, minha voz, meus ensinamentos, minhas vibrações, meus aspectos quânticos que não são totalmente conscientes, mudam esse garoto.
Com Esse certeza. garoto é mudado a partir de intenção de vibrações. Isto é verdade para o mundo. Aquela historinha da andorinha que vai apagar um incêndio da floresta com gotinhas de água nas asas ou no bico, e que o gavião, a águia lá de cima fala que você é muito pretensiosa, andorinha, querer apagar um incêndio com gotinhas. Eu sei que não apago, mas eu faço a minha parte. Isso aí. No momento em que eu olho para você, minha querida, encosta a sua mão na minha, por favor. No momento em que eu faço, isso daqui nunca mais volta, gente. Aí o diretor fala assim, faça novamente, não gostamos da cena, mas já passou a primeira. Cada momento é único e essa unicidade de cada instante torna esse instante sagrado, sublime. E se nós compreendermos isso, a gente faz a vida sagrada e muda. A gente muda a sua vida, a minha vida, muda dessa moça aqui, da Kátia, da Cris. A gente muda a vida de cada um. Agora é preciso não apenas querer, é preciso atitude, é preciso fazer. Então, como é que a gente muda a realidade com o poder da mente? Como? A gente muda primeiro com a intenção. E a intenção, olha só, não é uma intenção apenas do querer superficial. Sabe quando a gente fala da fé? Sim. Da igreja X, Y, Z, não importa. Sim. Quando a gente vai fazer uma meditação num ashram, quando a gente vai fazer uma cura, a gente faz com fé. E o que é a fé, senão um trabalho da física, sim, nas várias dimensões que nós mencionamos, física, mental, emocional, etérica, astral, espiritual, quântica, e então a realidade, a fé muda, eu curo as pessoas. Porque no momento em que eu pego sua doença e jogo fora, mesmo que você seja ateia, e você viu em mim uma vibração, e eu toco em você, e você entra num transe terapêutico, e eu trabalho com hipnose, mas não precisa ser hipnose, não. No momento em que eu olho para você com uma forma carinhosa, porque eu oferto o meu coração e ombros, e o primeiro degrau de qualquer cura, qualquer mudança, é a minha intenção, meu acolhimento. E a gente faz isso de coração a coração. Por isso a gente oferta coração e ombros. E meu jeito de falar é esse. Eu sou bastante incisivo quando explico essas coisas, porque a coisa sai da fisicalidade densa. Sabe o que eu acho mais interessante? Uma subidade em física, falar em fé, o que é muito interessante, porque o momento é de não separar mesmo ciência de religião, é buscar a conexão que existe nas duas, não é verdade, doutor? Verdade. Correto. Eu acho que a mente está envolvido, o poder da mente está envolvido tanto. E eu acho fantástico, o grande cientista como o doutor Nelson Granado, que é físico, gente, professor de física, de universidade, falar sobre a força que tem a mente por meio da fé. Se a gente não tiver fé em modificar as coisas, a gente não modifica, né, doutor? E nós falamos num certo momento, veja, tem tanta coisa da interconectividade não localizada, porque as dimensões não estão lá. As dimensões não estão no outro universo, nos extraterrestres, estão aqui também. Claro. Nós somos multidimensionais. Você, meus amigos de casa, agora você é físico, e é claro que a consciência da fisicalidade está bem marcante, porque você está ouvindo, está sentindo, está cheirando, está provando. Mas e a dimensão espiritual? E a dimensão etérica? E a dimensão causal? E a dimensão mental, psíquica? Tudo está ocorrendo nesse momento. E a interconectividade não localizada, que é quântica, também está acontecendo agora. Sim. Por isso, no momento em que eu penso em alguém lá do outro lado do mundo, que está lá na Tailândia, ou lá num lugar bem complicado do mundo, que está havendo guerra, eu não posso fazer diretamente, mas eu posso fazer indiretamente, oração, pensamento, vibração. Claro. Vou dar um exemplo rápido de uma coisa que me aconteceu. Por favor. É que são tantas as variáveis, entre outras coisas, e essas duas jovens aqui diante de mim são sensitivas muito mais do que eu. Eu sou um principiante. Entretanto, em 1995, eu estava no último ano da Faculdade de Medicina, onde eu fiz lá na USP, e eu atendia uma menina de longe, talvez até veja, hoje ela tem 30 e poucos anos, mas é uma menina. Ela tinha 8, 9 anos, em 95. E eu cuidei dela no Hospital das Clínicas, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Cuidei de uma forma carinhosa, e a gente não cria vínculo com o paciente, mas criei. Porque ela tinha uma luxação congênita no quadril,
e cuidamos dela de um modo realmente carinhoso, com acolhimento. Sim. Pois bem, foram janeiro, fevereiro, março, no máximo de 1995. O tempo passa. Nós não lembramos o que aconteceu o ano passado. Há 2 anos. Você lembra todo mundo que estudou no último ano da sua escola? Não lembra, né? Não, a gente não lembra? Pois bem, 9 anos depois, em 2004, eu pensei nessa menina de uma forma muito forte e eu falei, eu vou ligar para ela. E tentei ligar pelo telefone que eu tinha agenda e vinha aquelas gravações, favor consultar o catálogo, naquela época era desse jeito. Esse telefone não existe. Gente, não se passaram 30 minutos, ela me ligou. Isto não é coincidência. Não Isto é sintonia, isso é sincronicidade. Isso são vibrações à distância, que estão passando por onde? Pelas várias dimensões, inclusive a quântica. Sim. E essa menina, que é uma mulher, ela mora lá em Pernambuco, ela me ligou de lá. Gente, isso está acontecendo em cada momento. Você não está vendo o Nelson Vilhena Granado falar agora. Não é coincidência. Você não está vendo o programa Enigmas, também por coincidência. Existem vibrações, sintonias, sincronicidades muito poderosas para nós nos prepararmos para o que vem aí. E muita coisa incrível vem. Agora, nós, para recebermos e termos, digamos, mérito, o merecimento de recebermos o melhor, nós temos que nos preparar e ver o programa Enigma, é uma preparação. Nelson, essas sincronicidades, ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, tanto no positivo, como foi esse contato bom, como negativo. E as pessoas utilizam muitas vezes o pensamento primeiro para a ação negativa. Como trabalhar, como administrar isso no nosso dia a dia? É o que estamos falando, é o arroz, Sim. que se estraga o arroz, que fica bonito. Mas as pessoas demoram para ver. Por quê? Porque não estão preparadas, porque tem uma história pregressa lá de trás, que ainda são marcas que estão no sistema neurocomportamentais, que durante a concepção, quando o espermatozoide do pai, sem falar de outras coisas, fecundou o óvulo da mãe, e esse zigoto se transformou, e você está aí diante de mim, ou você, nós trouxemos cargas da família do pai e da mãe, e trouxemos cargas que estão no corpo causal, que se expressam na fisicalidade e que, se eu não tomar cuidado, continuo patinando, escorregando e tendo que voltar novamente, colhendo, porque não existe punição. O pai, as estruturas maiores não punem jamais. Não há punição, não há castigo. A colheita daquilo que se planta. Então, no momento em que a pessoa não está acostumada a falar o positivo, o arroz é bonito, e só fala o negativo, vai continuar colhendo. Então, meus amigos, não é fácil, mas é fácil. Basta começar desde já. Eu digo assim, feche os olhos durante 10 segundos para o meu paciente genérico numa palestra com 200, 300 ou 900 pessoas. E a pessoa fecha os olhos e eu falo assim, vamos entrar num transe terapêutico gostoso, toco, mesma distância aqui em cada um. Agora você está num relaxamento profundo, de tal forma que amanhã de manhã, a partir de hoje, todas as manhãs, quando você despertar de um relaxamento, de uma meditação, de uma oração, do sono terapêutico ou sono fisiológico, você, ao abrir seus olhos, você vai sentir segurança, confiança, bem-estar, vitalidade, disposição, e vai começar a olhar as pessoas de um modo carinhoso. Diferente, né? E então, nesse momento diferente, que é o lema do programa, né, a partir desse momento eu começo a alterar a realidade que eu vejo. Mudou a realidade? Não, mas mudou. Por quê? Então, esta é a física quântica. Eu tenho uma pergunta, eu quero que o senhor fale para o nosso internauta. Nós estamos num momento de drama no nosso país, Brasil, guerras. Como que a gente pode se unir agora, nesse momento, através de um grande físico que é o Dr. Nelson, ensina para o nosso internauta como mudar a realidade desse país, dessa nação e do nosso planeta para um mundo muito melhor. Ensina para o nosso internauta. Uma mente sadia, né? Deixa ele ensinar para o nosso internauta, porque eu acho que ele vai ter muito para falar agora. Sim. Vejam só, que coisa incrível. A pergunta da Cris, me permite chamá-la de Cris, porque meu nome é Cris. Essa moça é uma grande amiga e companheira há muitos milênios. Aquela também, mas ela lembra menos, mas somos também. Vejam só,
Na verdade, nós somos corresponsáveis pelo que acontece no universo. Somos aquela andorinha, sim, que estamos apagando, querendo apagar o incêndio com água no biquinho e nas asas, sim. Mas vamos fazer a nossa parte. E de repente, ao fazermos a nossa parte, e qual é a nossa parte? Vibrar positivamente, orar se forem religiosos, fazer meditação se formos de um outro grupo, irmos nas aulas de Tai Chi Chuan, de yoga, de bons pensamentos. E no momento em que eu começo a acordar de manhã, por exemplo, ao pisar no chão, ao abrir os olhos e ao olhar para o espelho, olhar para mim, ao invés de dizer, me perdoe, eu vou falar uma coisa muito terrível agora, olhar para mim e falar, eu estou ferrado. Olhe para você e fala, puxa vida, eu tive complicações, mas estou ótimo, eu vibro positivamente, eu sou uma pessoa saudável, eu tenho uma estrutura vibratória, eu sou filho do mesmo pai, eu tenho a genética de todos os meus irmãos, ricos, pobres, negros, pretos, amarelos, azuis, do cosmos. Eu tenho a mesma genética do Mestre Jesus e eu sou um grande seguidor desse rapaz incrível. Esse é o cara. É o cara. Bem, pois bem, primeiro degrau para melhorar o cosmos é se melhorar. Isto é a reforma íntima. Deixa eu falar uma coisa rápida para vocês. Vejam só. No momento em que eu controlo as emoções, de manhã, à tarde, à noite, eu emancipo a alma. A emancipação da alma passa necessariamente, pelo controle das emoções. Se quiserem pegar um outro termo ao invés de controle das emoções, pelo gerenciamento das emoções. E o controle e o gerenciamento das emoções, que vai dar um salto, uma potencialização na alma, uma emancipação da alma, eu estou melhorando o cosmos. Agora, o controle das emoções passa necessariamente por uma respiração adequada. Então, a respiração diafragmática, por exemplo, ela pode ser muito útil. Pense no momento em que você estiver dirigindo ou estiver com um parente ou amigo, no trânsito, no esporte, e vai perder a esportiva nesse momento. Acalma, respira. E nesse momento você pensa que você está mudando a si próprio, controlando as emoções. E quando controlo as emoções, eu estou controlando o mundo. Isso daí é o poder da mente. O verdadeiro poder, eu estou controlando minha depressão, meu pânico, minha bipolaridade, minha insônia, minha alergia, meus desempenhos. Tudo muda a partir desse momento, porque eu estou trabalhando com a mente, com a respiração diafragmática, que controla as emoções, potencializa, emancipa a alma, e de repente eu não sou padre, nem pastor, nem nada, você de casa. E você é tudo isso e muito mais, porque você é o grande templo do Pai de Deus. Doutor Nelson, uma honra, eu agradeço muito todas essas instruções. O senhor volta, viu, doutor? Por favor. Fica o convite de voltar novamente. Em contato para que os nossos internautas entrem em contato. Vou dar meu telefone celular, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. O DDD é 11 e meu celular é 99129 3872. Vou repetir, 991293872. Eu tenho e-mail, tenho site, e dou palestra, gente, e eu curo. Sabe o que eu curo? Porque você também cura. Claro, todo mundo é curador planetário. E você se autocura. Comece a mudar com a consciência. A gente percebe o poder da mente, porque a gente, ao se mudar, a gente muda tudo. Inclusive, não só o Brasil, mas o cosmos, o planeta. Tudo depende de nós, né? Da consciência desse poder, né? Gratidão. Gratidão, uma honra enorme. Pessoal, e você aí, ó? Você que está ouvindo o doutor Nelson, é isso aí. Olhe com carinho para as coisas que Deus colocou no seu caminho. Vem com a gente, pessoal. Até o próximo Enigmas. Até! Tchau!
Você tira, meu. Eu estou armado.